Hoje aprenderemos que a simbologia da morte de Lázaro nos revela algo significativo: o milagre da conversão. Eu sou Wagner Toledo e você já sabe, este é o canal Biblicamente. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. São João 11:17. Jesus fez questão de ressuscitar a Lázaro no 4º dia. Podia tê-lo feito antes, mas não o fez por uma razão muito simples e que escapa ao entendimento das culturas modernas ocidentais. Os hebreus criam que o anjo da morte tirava a vida com uma espada aguda e que a gota de fel na ponta da espada do anjo da morte começava a atuar ao fim do 3º dia. Ao 4º dia, portanto, a decomposição do cadáver era fato consumado. Certamente, o tecido que cobria o corpo de Lázaro devia exalar um odor sulfídrico característico na putrefação de matérias orgânicas. Outro sinal de sua ressurreição deve ter sido a mancha verde no lençol, resultante do rompimento das ampolas estomacais que emanam depois do falecimento. É também por este motivo que o Cordeiro de Deus ressuscitou ao 3º dia. Essa é a razão da alegria que trago no coração e, no íntimo, exulto de prazer. E assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença e o eterno prazer de estar na tua destra. Salmos 16, verso 9 e 11. Notemos que o Evangelho de João enumera 7 milagres até a ressurreição de Lázaro. As bodas de Caná, a cura do oficial do rei, a cura do homem doente há 38 anos, a multiplicação dos pães, o milagre de Jesus andando sobre as águas, a cura do cego de nascença. E o maior de todos os milagres, a conversão de Lázaro, mais comumente conhecida como a ressurreição de Lázaro. Para esboçar o estudo deste último e maravilhoso acontecimento, vamos partir de um ponto-chave. São João 12, verso 10. E os principais sacerdotes tomaram a deliberação de matar também a Lázaro. Por que matar a Lázaro? Cristo Jesus havia beneficiado outros, e os sacerdotes não procuraram matá-los. Isto nos leva à conclusão de que o ato da ressurreição de Lázaro foi a prova pública dada por Cristo de que a transformação de vida estava aberta para todo aquele que cresce. E isso prenunciava o fim do regime sacerdotal. Só havia, pois, uma solução: matar o autor e também a obra, para que nenhum testemunho ficasse. Dentre os milagres enumerados, atribuídos a Cristo Jesus, devemos dar um significado muito especial à ressurreição de Lázaro. O Evangelho de João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João 1,
verso 1, 14. O que o apóstolo São João quis dizer com estas palavras de introdução? Disse claramente de algo eterno, que existia desde o começo. Os fatos narrados por São João não se destinam à vista nem aos ouvidos. Reclamam maturidade interior e lógica. O Verbo que agiu no princípio está oculto em todos os fatos. Os fatos são, para ele, os veículos nos quais se exprime em sentido superior. Pode-se, pois, supor que por baixo do fato da ressurreição de um homem de entre os mortos, o que não se processa pela inteligência material, esconde-se um sentido mais profundo. Dito isto, esteja certo de uma coisa: não há nenhuma dúvida de que a ressurreição de Lázaro teve influência decisiva sobre a morte de Jesus. Pois, porque o fato de ter Jesus ressuscitado um morto tornou tão perigoso aos seus adversários? É preciso admitir, com efeito, que Jesus fez algo particularmente importante para justificar palavras como estas. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. João 11, 47. É preciso reconhecer que todo o Evangelho de São João está envolto em mistério. Verificaremos isto num instante. Se o seu conteúdo fosse tomado ao pé da letra, que sentido teriam estas palavras de João 11, verso 4? Essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que, por ela, seja glorificado o Filho de Deus? E o que dizer ainda destas palavras? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Seria muito fútil acreditar que Jesus quisesse significar: Lázaro adoeceu para dar oportunidade a Jesus de mostrar sua glória. E como poderíamos atribuir a este homem o sentido dado pelas palavras: eu sou a ressurreição e a vida? Cristo Jesus não disse que ele personificava a ressurreição ocorrida com Lázaro e que ele é a vida que vive em Lázaro? Tome-se ao pé da letra o que é o Cristo no Evangelho de São João: o Verbo feito carne. Ele é o eterno que era desde o começo. Ora, se de fato ele é a ressurreição, é também a vida primordial que foi despertada em Lázaro. Trata-se aqui de uma evocação do Verbo eterno, e este Verbo é a vida para a qual Lázaro foi despertado. Trata-se de uma doença que não leva à morte, mas à glória de Deus. Se o Verbo eterno ressurgiu em Lázaro, então todo esse acontecimento manifesta a glória de Deus, de vez que, por esse processo, Lázaro tornou-se outro. Antes disso, o Verbo, o Espírito, não vivia nele. Agora, o Espírito nele vive. Esse Espírito foi gerado em sua alma. Já não era Lázaro quem vivia, mas o Verbo eterno é quem vivia nele. Onde está o túmulo onde nasceu o Verbo? Para responder a esta pergunta, basta pensar e observarmos o que disse Platão, que chama o corpo do ser humano de o túmulo da alma.
E Platão falou também de uma espécie de ressurreição, quando fez alusão ao despertar da vida espiritual no corpo. O que Platão chamou de alma espiritual, São João o designa por logos, verbo ou a palavra. Platão poderia ter dito: quem se torna espiritual ressuscitou o divino do túmulo de seu corpo. E para São João, a vida de Cristo é essa ressurreição. Nada de espantoso, pois ele disse de Cristo: eu sou a ressurreição. Não há como duvidar de que o episódio de Betânia é uma ressurreição no sentido espiritual. O que disse o historiador Plutarco a respeito do mistério da iniciação muito antes do milagre da conversão? Que eles serviam para desprender a alma da vida corporal e uni-la ao divino. Ainda sobre a iniciação, algo muito similar à conversão como entendida no cristianismo, Schelling, em seu livro A Filosofia da Revelação, relata que o iniciado tornava-se, pela iniciação, um membro da cadeia mágica, um Kabir, nome pelo qual eram conhecidos os iniciados da Samotrácia. O Kabir era recebido num organismo indestrutível e associado ao exército dos deuses superiores. Não se pode designar de modo mais significativo a reviravolta que se produzia na vida do ser humano que recebia a iniciação, do que pelas palavras de Edésio e seu discípulo, o imperador Constantino. Um dia, quando tomares parte dos mistérios, terás vergonha de teres nascido como ser humano. Quando nossa alma é penetrada por esse sentimento, o acontecimento de Betânia surge em sua verdadeira luz, e a narração de São João nos faz entender algo em particular. O Verbo eterno penetrou em Lázaro. Ele tornou-se, falando na linguagem dos mistérios, um verdadeiro iniciado. Mas para nós, os cristãos, o acontecimento que São João nos conta é um fenômeno de conversão. Imaginemos a cena. Jesus ama Lázaro. Não é uma amizade no sentido vulgar da palavra. Isso seria contrário ao Evangelho de São João, onde Cristo Jesus é o Verbo. Jesus amou Lázaro, porque viu que ele estava maduro, pronto para o despertar do Verbo em si. Existiam relações entre Jesus e a família de Lázaro. Isso quer dizer que Cristo havia preparado tudo desta família para o ato final do drama, a ressurreição de Lázaro. Este é o discípulo de Jesus. É um discípulo no qual Cristo Jesus tem a certeza de que a ressurreição se completará. O último ato da ressurreição consistia em uma ação simbólica. O ser humano não devia compreender apenas as palavras morre e volta. Devia justificá-las com um ato. Devia repelir sua parte terrestre, aquela da qual o indivíduo superior, em se tratando dos mistérios, deve ter vergonha. O ser humano terrestre devia morrer. Desta feita, o corpo era mergulhado durante 3 dias num sono letárgico. Prodigiosa transformação vital, então, se produzia nele. Mas esse processo dividia a vida do convertido em 2 partes. Quem não conhece, por experiência própria, o conteúdo superior de semelhante ato, não o pode compreender. Pode apenas ter uma ideia aproximada,
por meio de uma comparação. Vejamos, por exemplo, a substância da tragédia do Hamlet, de Shakespeare. Quem compreende seu resumo pode dizer que conhece Hamlet em certa medida. Pela lógica, conhece-o de fato. Outro conhecimento, porém, teria quem assistisse ao desenrolar de toda a tragédia, com toda a sua riqueza. Este teria compreendido sua essência e nenhuma descrição poderia substituir a sensação viva obtida por ter assistido ao desenrolar da tragédia. Para este, Hamlet tornou-se um acontecimento artístico, uma experiência da alma. O que se passa na imaginação do espectador durante uma representação dramática passa-se no ser humano, em plano superior da consciência, no acontecimento mágico e significativo da ressurreição, que é o coroamento à conversão. O ser humano vive simbolicamente em si aquilo que adquiriu espiritualmente. O corpo denso está, de fato, morto durante o processo. Do seio da morte brota a nova vida. A alma imortal sobrevive à morte. Ela surge com a consciência de sua imortalidade, pois venceu a morte. Foi o que aconteceu com Lázaro. Cristo Jesus o havia preparado para a ressurreição. A doença de que se falava no Evangelho de São João é, ao mesmo tempo, simbólica e real. É uma prova da conversão que deve conduzir o iniciado, depois de um profundo sono, a uma vida verdadeiramente nova. Lázaro estava pronto para sofrer esta metamorfose em si mesmo. Veste a túnica de linho, cai na letargia, que é o símbolo da morte. Adoece no túmulo ou cripta. Quando Cristo Jesus chegou, já se haviam passado 3 dias. Tiraram, pois, a pedra. E Cristo, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. João 11:41. O Pai havia ouvido o Cristo, pois Lázaro chegara ao ato final do grande acontecimento. Tinha reconhecido como chegar à ressurreição. Acabava-se de cumprir uma iniciação aos mistérios. A iniciação, como era entendida na antiguidade, se havia consumado à luz do dia, publicamente. Cristo Jesus fora o iniciador. As palavras do Cristo de Deus que se seguiram a este ato são significativas. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. No fundo, este acontecimento, para Cristo, era o meio e não o fim. Ele o provocou para que os que não criam na ressurreição, senão como uma cerimônia, acreditassem na sua palavra. Para ele, o principal é a ressurreição da alma, da qual a ressurreição do corpo é apenas o símbolo. Conclui-se, portanto, que haveria outra ressurreição, e que esta era exatamente a do próprio Cristo. Mas a ressurreição devia produzir efeitos sobre toda a humanidade. Deveria ser para todos os indivíduos, o que era para os iniciados, a iniciação nos mistérios. Lázaro, o ressuscitado, devia ser o testemunho consciente do grande acontecimento histórico da ressurreição de Cristo. Em Cristo Jesus, a tradição personificou-se. E o evangelista, assim, teve o direito de dizer: nele o Verbo se fez carne. Teve o direito de ver em Cristo Jesus um mistério corporificado. Eis porque o
O Evangelho de São João é um mistério. É preciso lê-lo pensando que os fatos nele narrados são de natureza espiritual. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Desejo fielmente que o mistério da ressurreição e conversão do corpo espiritual em luz corpórea, como a do próprio Deus, esteja no plano de morte e vida de cada um de vocês. Afinal, todos somos Lázaros, quando nosso amigo é Jesus.